Bom dia! Está começando mais um programa A Propósito. Eu sou a Angel Reis e o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa ir de encontro ao teu coração, à tua necessidade, a tudo aquilo que você está enfrentando ou vivendo. Por isso, quero que você, separe esse tempinho para estar diante da TV, recebendo essa palavra, dando crédito para aquilo que Deus vai falar ao teu coração. Pode ser, sim, que Ele esteja falando com você por meio da minha vida, por meio de algum amigo, por meio de uma mensagem que você abre a Bíblia e lê. Então, esteja atento, esteja atenta. Se você tem pedido em oração, Deus, fala comigo. Deus, me dá uma resposta a respeito de tudo isso. Eu não consigo entender o porquê de eu estar enfrentando essa situação. Por isso, que você possa agora ter esse entendimento de que eu vou sim estar disposto e disposta a dar atenção para essa oportunidade que eu estou dando para que o Senhor possa falar comigo. Então, prepara o teu coração e eu tenho certeza que se você clamar ao Senhor, Ele vai vir com uma resposta, vai vir de encontro à sua necessidade. O programa A Propósito ele é uma extensão do Ministério A Propósito que está nas redes sociais e no YouTube, no Snapchat, no Instagram, no Facebook. E eu quero sim que você, além de nos acompanhar aqui na TV, nos acompanhe lá na internet. Procure no Facebook, em qualquer rede social que você tiver, o Ministério A Propósito. Por lá você vai poder continuar vendo todo o trabalho que a gente tem desenvolvido, tudo que a gente tem feito e assim a gente vai crescer juntos na presença de Deus. Então, antes de eu falar algo para vocês aqui, Deus falou comigo algo, eu aprendi algo. Por isso que é uma palavra verdadeira, viva, uma experiência que o Senhor tem me feito desfrutar de um ensinamento que vem por meio da palavra. E o meu desejo é que você cresça na presença de Deus e comece a ter suas próprias experiências com Ele. Que você comece a desfrutar de experiências surpreendentes na presença de Deus. Amém? Eu quero agora que você ouça uma canção. O programa A Propósito só está começando. E assim que terminar essa canção, eu volto para trazer a palavra final, a palavra sobre o que nós vamos conversar hoje. O tema do nosso programa hoje é: e quando parece que Deus se cala? Você está passando por um momento que você muitas vezes pergunta: Deus, por quê? Deus, por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Então, prepara o teu coração que ao final da canção eu volto para falar sobre esse assunto. Montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar
tinha falado, o programa Propósito só está começando e hoje o tema do nosso programa é: e quando parece que Deus se cala? Nós estamos acostumados a ver muitas tragédias, muitas coisas que não existem lógica humana, que não existem o porquê de um Deus tão soberano permitir determinadas coisas, não é mesmo? Talvez você mesmo esteja passando por uma situação que você pergunta: Senhor, por que de tudo isso? Deus, como que o Senhor permite? Senhor, eu tenho visto fulano sofrer, eu tenho visto fulana, ou até mesmo você está sofrendo. E você pergunta para Deus: Deus, se o Senhor é amor, por que tudo isso está acontecendo? E hoje o Espírito Santo quer fazer você crescer em Deus. Muitas vezes quando nós temos uma criança ela não entende tudo. Ela tem a mente limitada. E o que ela faz? Ela começa a perguntar para o pai: pai, por que o céu é azul? Pai, por que a grama é verde? Pai, por que isso? Por que aquilo? Não é verdade? E quando nós somos crianças na fé, a gente começa a perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que tem que ser assim comigo? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que enfrentar tal situação? Por que eu tenho que me chatear em algum conflito no meu casamento? Por que eu tenho que me chatear em algum conflito com meus filhos? Por que eu tenho que sofrer para conseguir sucesso profissional? Talvez você esteja fazendo essas perguntas para Deus e Deus quer te dar maturidade, fazer você crescer na presença dEle e entender os porquês de Deus e entender o porquê que às vezes Ele se cala, o porquê que às vezes Ele não vem com a resposta como você deseja ou como você pediu em oração. E o mais complicado de tudo isso é que quando esses nossos planos feitos por nós mesmos, eles não se concretizam, a gente se frustra. Mas a gente se frustra com Deus, com a pessoa errada. Por quê? Porque os planos não foram feitos por Ele, esses planos que você determinou para a sua vida. Foram feitos por você mesmo. E quando as coisas não saem como você quer, você culpa Deus, não é verdade? E isso tem que mudar na nossa vida, isso tem que ser transformado na nossa mente. Nós temos que mudar a nossa mente, o nosso jeito de pensar a respeito de Deus. Porque os planos de Deus não são frustrados. Os nossos podem ser frustrados, mas os de Deus não. E às vezes a gente não tem essa mentalidade de confiar que os planos de Deus são os perfeitos. E aí você pensa assim: como que o plano de Deus é perfeito se eu vejo uma pessoa tão querida sofrendo de algo, numa doença tão terrível? Por que os planos de Deus são perfeitos e nós vemos crianças nas ruas passando fome? Por que os planos de Deus eles são perfeitos e mesmo assim existem tragédias, existem decepções, existem calamidades no mundo? Você já fez essa pergunta? Pois então, o que eu quero dizer é que na Bíblia tem um versículo que diz assim, que Deus faz a ferida, mas que Ele mesmo a cura. Você já reparou o processo de existência de uma pérola? A pérola, ela nasce num momento de desgaste, num momento de dor, de decepção. Ou seja, quando um intruso, um parasita, entra numa ostra, o que ela faz nesse momento de dor em que ela corre o risco de perder até a vida dela? Porque aquele parasita tem o propósito de fazer ela morrer. Ela transforma tudo aquilo em bênção. Ela transforma aquele parasita em uma pérola, em algo valoroso. E o que eu quero dizer para você é que Deus está esperando de você uma reação que transforme essa situação difícil em uma situação que glorifique o nome dEle. Que você possa aprender com as pérolas e usufruir dessa situação complicada da sua vida, para que todos possam ver: olha, é Deus naquela vida. Porque mesmo diante de toda aquela dificuldade, mesmo diante de toda aquela tribulação que aquela pessoa está passando, ela está conseguindo ser forte, ela está conseguindo refletir a glória de Deus. Isso só pode ser Deus na vida dela. Isso é que as pessoas têm que falar ao seu respeito. Quando elas veem você passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, por alguma tragédia. Hoje é o tempo de você parar de perguntar para Deus: Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? E perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça diante de tudo isso que está acontecendo na minha vida? Você está disposto ou disposta a se tornar
sim, aquele filho, aquela filha que representa e transmite a vida de Cristo, então é preciso que você aprenda e se adapte a cada situação. Se adapte a cada situação, se adapte a cada novo tempo que você tem vivido. Existem momentos que você vai estar assim vivendo num lugar plano, em que está tudo tranquilo, em que está tudo caminhando bem. Mas existem momentos de altos e baixos. Momentos que você vai requerer mais forças para subir uma montanha. Mas é por causa dessa subida dolorosa que vai te manter no topo. Então, quando tudo estiver muito calmo, aproveite esse momento. Mas quando você estiver passando por momentos de tribulação, que você possa sim se fortalecer em Deus e dizer: Senhor, eu vou continuar, eu não vou desistir, porque está difícil para eu continuar, mas eu sei que o Senhor está me levando para um novo alvo, para um novo patamar. Então, que você possa se lembrar que toda vitória, ela depende de uma luta. Não existe vitória sem uma batalha antes. Ninguém é vitorioso simplesmente por ser. Algo tem que acontecer antes. Você tem que conquistar essa vitória, você tem que conquistar esse novo objetivo. Então, encontre forças na presença de Deus. Se fortaleça no Senhor, sabendo que Ele é capaz de te manter firme e constante diante dessa situação. Se você estava pensando em desistir, se você estava pensando em parar, em retroceder diante de tudo isso que você está enfrentando, é o tempo de você repensar, pedir perdão a Deus e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, tá difícil para mim, eu não estou conseguindo, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Muitas pessoas, elas têm medo de se qualificarem como fracas. Mas a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não tenha medo de ser fraco, não tenha medo de ser fraca, mas reconheça para quem realmente pode te tornar forte. Reconheça suas fraquezas para o Senhor. Reconheça as suas debilidades para o Senhor. Ele é o único capaz de te fazer vencer essa fraqueza, essa tribulação, essa angústia, essa depressão. Então, quando você estiver pensando em desistir, não esconda esse sentimento de Deus. Se abra para o Senhor e diga: Deus, me ajuda. Eu não sei nem por onde começar, mas eu sei que o Senhor tem a resposta certa. Então, que você possa, em nome de Jesus, compreender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Que Deus faz com que todas as coisas cooperem para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Existe uma história muito engraçada que talvez até você conheça, de uma senhora que estava passando problemas de necessidade para comer. E ela foi até uma rádio gospel e pediu se alguém poderia ajudá-la enviando uma cesta básica. Ela passou o endereço dela e ficou aguardando que o Senhor tocasse no coração de alguém para abençoá-la com esses alimentos. E então, quando ela deu essa notícia na rádio, um satanista, um homem que tinha entregado a sua vida a Satanás, ele ouviu aquele pedido daquela senhora e falou: quer saber? Eu vou pregar uma peça nela. Pediu para entregarem uma cesta básica na casa daquela senhora e disse assim: diga que foi o diabo que mandou entregar para ela essa cesta. Vamos ver o que ela vai responder. E então ele mandou o encarregado dele entregar aquela cesta na casa daquela senhora. Quando o encarregado chegou com essa cesta para a senhora, ela olhou aquela cesta e falou: glória a Deus, louvado seja o Senhor, muito obrigada, tchau. E aquele encarregado falou: peraí, a senhora não vai perguntar quem que trouxe, quem que te entregou? Aí ela respondeu assim: eu não me importo, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Olha só a maturidade dessa senhora. Ela não se importou com a forma como Deus ia agir o milagre dela. Ela se importava com o quê? Que Deus age das formas mais inesperadas. Ele não age na lógica humana. Ou seja, ela entendeu que tudo glorifica a Deus. Mesmo que pessoas estejam tentando levar a sua vida para baixo, pessoas estejam tentando dizer que o inimigo está tentando entrar na sua família, na sua casa, você vai dizer: não, o Senhor é maior, porque o Senhor está no controle de tudo. Ele é soberano e se Ele permitir,
é porque Ele tem um propósito em tudo isso. Existe um propósito na dor. Existe um porquê de você estar enfrentando tudo isso. Você está glorificando ao Senhor. A sua vida está glorificando a Deus. Então, não tenha medo das situações que você tiver que enfrentar. Confie que o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além do que você pensa, além do que você espera. Na certeza de que você não tem que temer, mas confiando em Deus, você não será abalado, você não será abalada. Por isso, deixe de lado aquele pensamento de desistir quando as coisas se tornam difíceis e comece a entender que as coisas difíceis te tornam mais fortes. Então, fortaleça-se na sua fraqueza. Lembre-se que o Senhor, Ele é o seu consolador. O Espírito Santo quer te consolar, quer consolar o teu coração, quer consolar você nesse momento de dor. Que você possa se tornar como uma criança aos olhos do Senhor, que depende do carinho dEle, que depende sim do consolo dEle diante dessas situações que você tem enfrentado, e você possa crescer na presença do Senhor, se fortalecendo, se renovando e, acima de tudo, honrando a Deus com a sua vida. Que o Senhor te abençoe e que você possa ouvir uma canção agora, e daqui a pouquinho eu volto para fazer uma oração pela sua vida. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Yeah, yeah. Eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Yeah, yeah. Eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
essa canção, eu tenho certeza que ela continuou falando ao seu coração como a palavra de hoje. Mas antes de eu fazer uma oração por você, eu quero contar uma história para finalizar o programa de hoje e que realmente vai trazer mais entendimento sobre o tema que nós falamos, que foi: e quando parece que Deus se cala? Porque uma história muito engraçada e muito edificante também aconteceu com o Joãozinho. O Joãozinho um dia estava na escola, quando ele se deparou, ele viu que debaixo da carteira dele estava tudo molhado. Ele não havia conseguido se segurar e tinha feito xixi ali dentro da sala. E ele fechou os olhos muito fervoroso e falou: Deus, me ajuda. O que eu vou fazer agora? Meus amigos vão rir de mim. As meninas não vão querer mais conversar comigo, vão ficar com vergonha de mim. O que eu faço? Meu Deus, me ajuda a sair dessa situação. E ele estava ali desesperado. Só que, de repente, veio uma coleguinha dele caminhando em direção a ele e deixou cair aos pés dele um aquário cheio de água. O aquário se espatifou, todo mundo rendeu as atenções para aquele aquário no chão e todo mundo começou a falar que aquela menina tinha sido uma desastrada, uma burra, de ter deixado aquele aquário cair no chão. E Joãozinho, dentro de si, começou a agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigada por essa moça, Deus. Obrigada por essa minha amiga, porque foi o Senhor que derrubou da mão dela isso. Meu Deus, o que seria de mim se não fosse isso? Ninguém percebeu que ele tinha feito xixi, na verdade, na sala de aula. E ao final daquele dia de aula, ele estava indo para casa. Arrumaram para ele uma outra roupa porque tinha derrubado água no short dele, do aquário. E quando ele estava indo para casa no ônibus, ele sentou ao lado daquela colega e ele sussurrou no ouvido dela: Você fez de propósito, né? E ela disse: Sim, porque semana passada aconteceu a mesma coisa comigo e ninguém me ajudou. Olha essa mensagem. Tudo isso que você está passando é para você ajudar outra pessoa. Talvez você esteja perguntando: Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o meu milagre não acontece? Deus, por que a minha vida está tão difícil? Por que eu estou tendo que enfrentar essa dificuldade no meu casamento, na minha família, com os meus filhos, na minha profissão, no meu ministério? Por que, Deus? E a resposta chegou hoje para você. Deus está dizendo: eu estou usando a sua vida para instruir outras vidas. Talvez você não tenha ninguém para dizer o que você deve ou deixar de fazer diante dessa situação. Deus quer usar você para ajudar outras pessoas. Então pare de se perguntar o porquê de tudo isso está acontecendo e comece a pedir: Deus, me dê sabedoria para lidar com isso e ajudar quem está lidando com isso também. Amém? Eu creio que o Senhor falou ao teu coração de uma forma única e especial. E eu quero orar por você. Orar por tudo isso que você está passando. Feche os teus olhos e concorde comigo em oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, por ter preparado esse momento tão importante na minha vida, mas também na vida dessa pessoa que está assistindo o programa. Senhor, obrigada, porque essa pessoa, ela sim, precisava ouvir isso nesse dia. E eu peço, Espírito Santo, continua falando a esse coração. Espírito Santo, continua consolando essa vida diante de tudo isso que ela tem vivido e enfrentado. Espírito Santo, sim, continua conversando com essa pessoa e explicando os porquês dos nãos e dos sims de Deus. Faça essa pessoa crescer em graça, em sabedoria, em amor, em redenção a Ti, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus e que todo medo, toda angústia seja lançada fora para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro. Amém. Você que fez essa oração e sentiu um renovo, sabe? Uma força, sabe? Para continuar lutando por tudo isso, eu quero fazer um convite para você. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Uma aliança de amor, uma aliança de fidelidade. Entregue a sua vida a Jesus. O que é entregar a vida a Jesus? É dizer para Ele assim: Deus, eu não sei viver, por isso me ensina.
Deus, eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, que eu não vivo aqui nessa terra em vão, mas é que eu estou aprendendo a viver aqui para eu passar a eternidade com o Senhor. Se você quer passar a eternidade com Deus nos céus, a Bíblia diz que você tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e se batizar nas águas. Por isso o meu convite agora é você entregar a sua vida a Jesus. Então, onde quer que você esteja, repita aí na sua casa, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu venho reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu numa cruz para me salvar. E agora eu peço, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me fortaleça e escreve meu nome no livro da vida. Me limpa de todo o pecado. Me livra de toda acusação do inimigo e me faz ser um filho e uma filha de Deus que conhece a voz do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Então, que você continue esse processo de crescimento em Deus. Procure uma igreja, se batize nas águas. Mesmo que você já tenha se batizado numa igreja católica, procure se batizar agora como adulto. Porque quando nós somos bebês, a gente não entende o que a gente faz. Os nossos pais nos batizam nas águas na igreja católica. Mas quando você se batiza quando adulto, você tem consciência para reconhecer que aquele batismo é para dizer que você é uma nova criatura em Deus. Por isso, procure uma igreja próxima da sua casa e continue lendo a Bíblia, continue crescendo na presença de Deus. Ore ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria para viver, eu não sei viver, eu não sei ler a Bíblia, eu não consigo entender. Faça do Espírito Santo o seu melhor amigo. Que o Senhor te abençoe e semana que vem nós estaremos aqui de novo. Tchau!